e TV Jornal. Oferecimento. Azometra. A saúde dos trabalhadores em primeiro lugar. J Contábil. Sua empresa em boas mãos. André Gás e Água. Compromisso com a qualidade e segurança. Olá, eu sou o Beto Dias e a partir de agora você acompanha o ITV Jornal com as principais notícias de Itatiba e região. Saiba como ter o seu comércio dentro do Mercadão de Itatiba. Conheça um pouco o que é melasma e os tratamentos adequados. Doutora Renata da Silva Salles, juíza eleitoral, fala com exclusividade ao ITV Jornal. Moradores relatam problemas com corridas ilegais de carros e motos no bairro do Engenho. O ITV Jornal começa agora. Iniciamos esta edição falando dos novos itens arqueológicos que foram encontrados nas obras da estação 14 bis Saracura, da linha 6 laranja do metrô em São Paulo. Entre os achados estão fios de conchas e uma imagem que pode representar Exu, divindade das religiões afro-brasileiras. Os objetos podem datar do final do século XIX e estão ligados a um possível templo afro-religioso na região. Segundo o movimento Mobiliza Saracura Vai-Vai, mais de 40 mil itens já foram descobertos desde 2022, todos sendo estudados pelo IPAM para a preservação e compreensão do patrimônio cultural da área. Já pensou em ter seu comércio em um dos principais pontos turísticos de Itatiba, bem no coração da cidade? Se sim, agora é a sua chance. Basta você participar do leilão eletrônico, que oferece a oportunidade de licitar os boxes disponíveis no Mercadão Municipal Dona Lica. Você poderá ter o seu negócio instalado dentro do Mercadão. Os cadastros com as propostas serão recebidos até o dia 8 de novembro, pelo site que está passando aí para você. Anote e se cadastre. Além disso, o edital com todas as informações você encontra no site oficial da Prefeitura de Itatiba. Aproveite esta oportunidade e coloque seu negócio em destaque na cidade. Moradores do bairro do Engenho relatam problemas com corridas ilegais de carros e motos próximo a um posto de combustível, onde veículos em alta velocidade causam barulho e desordem. Além disso, há suspeitas de consumo de bebidas e direção perigosa. A situação gera desconforto e moradores pedem mais segurança e fiscalização na região. No último fim de semana, São Paulo recebeu 2 dias de show da banda de metal Slipknot, com o novo baterista Eloy Casagrande, um brasileiro. O festival Knotfest foi a primeira aparição do baterista em território brasileiro. Daqui a pouco, conheça um pouco do que é melasma e os tratamentos adequados. Eu volto já. O governo de São Paulo lançou a campanha Chama o Vacina para esclarecer dúvidas sobre vacinas e combater a desinformação. A campanha promove o site Vacina Sem Dúvida, com informações simples sobre vacinas oferecidas pelo SUS. A iniciativa, coordenada pelas Secretarias de Comunicação e Saúde, visa ampliar a cobertura vacinal e conscientizar a população sobre a importância dos imunizantes para prevenir doenças evitáveis. A campanha será divulgada em diversos formatos publicitários. Se você tem manchas na pele, fique atento. A formação de áreas escurecidas no rosto são características do melasma e exerce impacto negativo sobre a autoestima e a qualidade de vida. Conheça mais sobre essa condição de pele e os tratamentos adequados na reportagem de Juliana Melo. O melasma é uma doença que se caracteriza no aparecimento de manchas no corpo. Geralmente ela atinge as mulheres, mas também pode surgir em homens. Essa doença surge no rosto, pescoço, braços e colo, que são as áreas mais expostas ao sol.
e precisa ser tratada por um especialista que entenda do assunto. A luz azul, essa luz de computador, a luz do celular, né? Ela também faz gatilhos. A parte hormonal, ela é muito importante. Então, às vezes a gente estava tranquilo, começou a repor hormônio, começa a notar mancha. Também tem relação. A gravidez, a gente vê em alguns homens que trabalham em ambiente com muita temperatura. Às vezes, procedimentos errados, a gente vai lá e faz um laser. Tem um lugar lá, vou lá e faço um laser. O que a gente poderia usar para prevenir é usar o filtro solar. Esse filtro solar, ele tem que ser usado numa quantidade adequada. É muito importante, porque a gente pensa, eu faço o filtro e vou embora e acabou. Não. Uma medida para a gente usar o filtro solar no rosto, a gente coloca o filtro solar em 2 dedos. Essa quantidade, ela vai dar para o rosto, para a orelha, para o pescoço, né? Hoje a gente tem tratamentos bem interessantes. Esses tratamentos, eles podem ser via oral, então algumas suplementações, entender onde está a falha e trabalhar na base dessa doença, porque é uma doença, não é só uma mancha. Então às vezes a gente trata isso, é uma mancha, eu vou lá e vou tirar a mancha. Não funciona assim. Então a gente tem que entender e cada pessoa é de um jeito. Às vezes está na camada mais superficial da pele, na epiderme, e às vezes já está na derme, numa camada mais profunda. E aí os tratamentos são diversos. Falou assim, não consegui comprar um filtro solar, não deu. O que você vai fazer? Você vai usar um boné, que ele vai fazer um filtro físico, um chapéu maior, tem a sombrinha, às vezes o guarda-chuva lá com proteção usa. Tem maneiras da gente se proteger que não seja só o filtro solar. As manchas, às vezes elas já estão antigas, e aí muita gente fala, não tem mais o que fazer. Tem sim. Às vezes as manchas estão depositadas na camada mais profunda da pele. É um tratamento de dentro para fora. Esse pigmento, porque essa mancha ela é formada por a mancha ela acontece por uma irregularidade do melanócito. Ele tá ali e trabalha errado, ele trabalha mal. E aí ele trabalhando demais, ele vai lá e deposita. Ele deposita nas camadas da pele, não numa única camada. Quando ela tá na camada mais profunda, a gente tem que quelar, a gente tem que retirar esse pigmento. E não se retira com ácidos, com peelings. O processo para retirar é via oral mesmo. A gente vai ter que tomar a medicação para tratar. Então é esse que é o caminho. Então usa o filtro solar, se protege do sol, se protege da luz azul, começa a criar, e posteriormente se organizar para ir a uma consulta médica e iniciar o tratamento. Servidores da Câmara Municipal de Itatiba participaram de um treinamento sobre redação de documentos oficiais, promovido pela Escola do Legislativo. O curso ministrado pela professora Ruth Laranjeira abordou normas de redação baseadas no Manual de Redação da Presidência da República. Os participantes aprenderam sobre a estrutura de documentos, pronomes de tratamento e regras ortográficas, além de realizarem atividades práticas. A Escola do Legislativo visa qualificar parlamentares e servidores, promovendo a educação cidadã e política. Depois do intervalo, pagamentos com Pix terá novas regras para evitar golpes e fraudes. Voltamos já. E voltamos ao intervalo para falar sobre eleições. O pleito de 2024 aconteceu no início do mês, mas nesta edição vocês vão conferir a entrevista exclusiva que a juíza eleitoral de Itatiba, doutora Renata da Silva Salles, concedeu para o ITV Jornal. Ela falou sobre os crimes eleitorais registrados na última eleição municipal, as irregularidades mais comuns e as ações de fiscalização que ocorreram durante o processo. Olá, você que nos acompanha no ITV Jornal e também pelas redes sociais da ITV Brasil. Nós estamos neste momento com a juíza eleitoral, doutora Renata Heloísa da Silva Salles, que foi a responsável e é a responsável pela eleição municipal de Itatiba e Morungaba e esteve na condução das eleições no município de Itatiba e Morungaba neste ano de 2024. A conversa com a doutora Renata neste dia será justamente sobre o processo eleitoral nestas duas cidades e também se houveram crimes eleitorais em Itatiba e Morungaba. Obrigada, doutora, por nos receber aqui em seu gabinete, na sua sala. Gratidão por deixar esse tempinho para nós, sei que está corrido. Obrigada por falar com os telespectadores da ITV Brasil. Eu agradeço, é sempre um prazer recebê-los aqui no meu gabinete. Sempre um prazer conversar com vocês. Em relação ao processo eleitoral nos municípios de Itatiba e Morungaba,
Eu sou juíza eleitoral, abarca as duas cidades, tanto Itatiba quanto Morungaba. O processo eleitoral ocorreu com absoluta regularidade, com segurança. Não tivemos conflitos entre os candidatos, não tivemos conflitos com eleitores. Houve um absoluto respeito à pluralidade de ideias, e isso foi bastante interessante. Eu aproveito a oportunidade para poder agradecer toda a segurança pública que estava na rua, o Ministério Público Eleitoral na pessoa da doutora Fernanda, a Polícia Civil na pessoa do doutor José Mário, a Polícia Militar e a Guarda Municipal, todo o efetivo estava na rua para poder garantir a segurança, tanto da população, dos eleitores, como também dos candidatos. Certo. Vamos falar agora, então, um pouco sobre a questão de crimes eleitorais, doutora. Houve algum candidato ou algum caso, por exemplo, de compra de votos neste ano de 2024? E se teve, o candidato ou a candidata serão responsabilizados? Bom, em relação aos candidatos, à candidatura aos prefeitos, né, tanto de Itatiba quanto de Morungaba, nós não tivemos nenhum problema, nem indícios de envolvimento dos candidatos à prefeitura com crimes eleitorais. Pelo contrário, eles agiram com absoluta e irretocável urbanidade. Em relação aos incidentes, nós tivemos apenas 2 incidentes de compra de votos e boca de urna. Tão logo nós tomamos conhecimento da situação, as providências necessárias foram tomadas. Em relação à apuração, ao resultado, nós devemos aguardar as investigações. Então, está sendo investigado esses 2 casos? E os 2 casos estão sendo investigados. Certo. Outra questão é se a população tiver ainda alguma denúncia referente ao período eleitoral, ela tem ainda essa possibilidade de denunciar, e quais os canais? Claro, é evidente, sobretudo se tratando de alguma situação grave, alguma situação que tenha chegado ao conhecimento de algum eleitor, pode denunciar diretamente ao Ministério Público Eleitoral, também no cartório eleitoral, e tudo isso chegará até mim. Certo. Doutora, estamos também no período que os candidatos estão prestando contas das suas candidaturas e do seu momento que foi para a urna. Neste momento, se houver alguma divergência ou fraude ou negligência de algum candidato, qual que é o processo que vai ser tomado pela Justiça Eleitoral? São prestadas, os candidatos realizam as prestações de contas, algumas divergências podem ser sanadas pelos candidatos. O resultado da não prestação de contas e a ausência de certidão de quitação eleitoral. A certidão de quitação eleitoral, ela é super importante para diversas questões da vida civil, né? E eventualmente uma desaprovação das contas. Se houver algum indício de irregularidade, abuso de poder econômico, aí as consequências podem ser mais gravosas, inclusive com a eventual cassação do mandato. Certo. Doutora, outra questão também que foi muito bem divulgado pelo TSE, sobre justamente fake news durante o período eleitoral e as campanhas também dos candidatos, né? Houve, então, realmente um trabalho muito forte da Justiça Eleitoral em relação a esse assunto. E também conscientizar as pessoas que fizeram fake news ou divulgaram fake news. Tem ainda esse trabalho de apuração, tem alguma coisa acontecendo na cidade ou não? Foi também muito tranquilo em relação a isso aqui em Itatiba e Morungaba? Aqui em Itatiba e Morungaba também foi muito tranquilo em relação a fake news, né? O TSE realizou um trabalho muito forte, vem realizando um trabalho muito forte, muito sério, visando coibir a desinformação e a propagação de fake news. Nós sabemos que a divulgação de fatos falsos, eles prejudicam não apenas o candidato, mas também atinge o eleitor como um todo, porque ele é capaz de influenciar na manifestação de vontade do eleitor. Isso enfraquece a democracia, né? Prejudica o nosso processo eleitoral. Mas nós não tivemos situações gravosas de propagação de fake news em Itatiba. Certo. E teve também uma junção de trabalho com a Polícia Civil, o Ministério Público em relação a isso, essa fiscalização? Sim. A fiscalização, quando se fala em fake news, eu sempre gosto de ressaltar que a fiscalização incumbe a todos.
à população, aos candidatos, aos partidos políticos, às coligações, né? Nós temos o auxílio do Ministério Público Eleitoral, a Polícia Civil, a Polícia Militar, né? Todo mundo engajado nessa luta contra a fake news e a propagação de notícias falsas. Certo. E aí a gente está falando de conscientização, doutora, a gente pode dizer então que esse fato do processo eleitoral de Itatiba-Morungaba ter sido muito tranquilo, isso mostra que a população está se conscientizando do que pode e do que não pode. Por exemplo, compra de voto, sabe que é errado, boca de urna, o próprio cidadão pode ser o fiscal, né? Exatamente. Eu achei muito interessante essa situação que aconteceu na nossa eleição. É muito salutar, né, o comportamento da população, o comportamento dos candidatos. Igual eu falei, nós não tivemos nenhum tipo de conflito. Isso demonstra o respeito à pluralidade de ideias, né? E hoje em dia nós observamos que a população está muito consciente, ela está muito atenta. Até porque hoje as informações elas são repassadas de uma forma muito fácil, tudo muito rápido. E eu acho que essa celeridade é muito salutar para repassar aquilo que é verdadeiro, né? Então, teve uma veiculação do TSE, cuja mensagem era você se torna responsável, eternamente responsável por aquilo que compartilha. Com certeza. Eu achei interessante isso porque é uma conscientização do povo a respeito da checagem dos fatos. Antes de passar, você recebeu uma mensagem, você recebeu um fato, antes de repassar, verifique se aquilo é verdadeiro, né? Verifique as fontes, verifique datas, dados. Eu acho que isso fortalece o nosso sistema democrático, né? Dá credibilidade à justiça eleitoral, dá credibilidade aos candidatos e dá credibilidade também à população. E replicar fake news é crime, né, doutora? E replicar fake news é crime. Certo. Muito obrigada, doutora. Esse papo rápido, mas muito consciente, justamente para deixar a mensagem para as pessoas que estão nos assistindo de como que foi o nosso pleito de 2024 aqui em Itatiba-Morungaba, né? A gente mostra novamente que os itatibenses têm consciência e são bem democráticos. Exatamente. Os itatibenses, o pessoal de Morungaba também, a população de Morungaba, todos os candidatos. Eu agradeço a todos, o empenho de todos, especialmente o empenho dos servidores da Justiça Eleitoral. Certo. Muito obrigada, doutora. Obrigada. Quer explorar a criatividade com a criação de arte com desenhos, recortes e colagens? Nesta terça-feira terá oficina de arte com o professor Cleberton e podem participar pessoas com idades a partir de 6 anos. É só levar lápis e algumas revistas, e tesoura, e claro, a criatividade. A oficina começará às 9 da manhã e vai até às 2 da tarde, na Biblioteca Municipal Chico Leme. Então, não perca a oportunidade. A partir do dia 1º de novembro, o Pix terá regras mais rígidas, como o limite do valor de pagamentos em dispositivos não cadastrados. Isso porque o Banco Central quer impedir fraudes e golpes no sistema de transações, ainda mais diante do aumento do número de vazamento de dados vinculados a chaves Pix. Para garantir a segurança das transações e impedir fraudes, o Banco Central vai limitar a R$ 200 transferências feitas de telefone ou computador sem cadastramento prévio do cliente. E o limite diário será de R$ 1.000. Essa exigência de cadastro valerá apenas para os celulares e computadores que nunca tenham sido usados para fazer Pix. Além disso, os bancos terão que melhorar as tecnologias de segurança, com a identificação de transações atípicas ou incompatíveis com o perfil do cliente. O cuidado por parte dos bancos é necessário, inclusive, devido ao vazamento de dados de clientes. No ano passado, houve apenas uma notificação desse tipo de incidente relacionado a chaves Pix, como o vazamento do nome do usuário, CPF, agência e número da conta. Já neste ano, o número aumentou bastante. O Banco Central registrou 10 ocorrências. No total, foram vazados dados de quase 260 mil chaves Pix. O último caso foi no mês passado. Segundo o Banco Central, não foram expostos dados sensíveis como senhas, movimentações ou saldos financeiros. As informações obtidas foram de natureza cadastral e não permitem movimentação de recursos.
E chegamos ao fim de mais uma edição do ITV Jornal. Para rever essas e outras notícias, acesse o nosso site que está na tela. E não se esqueça de seguir a ITV nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima edição. ITV Jornal. Oferecimento. Azometra. A saúde dos trabalhadores em primeiro lugar. Jota Contábil. Sua empresa em boas mãos. André Gás e Água. Compromisso com a qualidade e segurança.